das formas mais eficazes para disfarçar a perda de dente são as próteses dento-gengivais, que deixam um sorriso bem mais natural e bonito. E quem vai explicar tudo pra gente é o odontólogo Adriano Abreu. E vamos conversar com o odontólogo Adriano Abreu sobre prótese dento-gengival. Tudo bem, doutor Adriano? Tudo bem, Roberto. Doutor Adriano, do que se trata, né? Uma prótese dento-gengival. Você pega um paciente, como era feito antigamente esses casos. O paciente nos chegava com uma prótese metalocerâmica, uma ponte fixa dessa, mas o que é que acontece com o tempo? Essa gengiva que provavelmente estivesse acompanhando todos esses dentes que foram confeccionados, talvez há 5, 6, 10 anos atrás, ela vai sendo perdida, vai murchando, é a famosa lei do uso e desuso. Se esse órgão foi perdido, que é a raiz desse dente, veja que ele tem uma raiz aqui e uma raiz aqui. Então isso aqui é uma prótese, né, doutor? É uma ponte fixa. Uma ponte fixa, não é antigamente a ponte fixa, não é? Para quem está em casa entender. Então, esse paciente ele tem algumas coisas que com certeza o incomodavam, que foi o que o fez nos procurar. Primeiro, ele tem um fundo negro no sorriso dele, né? Se esse paciente tivesse um sorriso baixo, né, aquele sorriso que não aparece os dentes por inteiro, não é de todo mal, porque esteticamente isso aqui não está aparecendo. Mas o paciente que tem um sorriso alto, isso aqui é terrível. Segundo, esse paciente quando ele fala, ele cospe, porque aqui está passando saliva nessa região. Então a prótese dento-gengival vem aqui para fechar esse espaço, seja ela em acrílico ou em cerâmica. Lógico que a cerâmica tem as suas vantagens, né? E esse detalhe aqui, doutor Adriano, só para eu entender, quem está em casa entender também, esse detalhe aqui, doutor. Provavelmente esse paciente, quando fez esse trabalho, essa gengiva estava bem aqui. Só que isso é fisiológico, a gente perde gengiva ao longo da vida, né? Não é nenhum processo patológico. E quando se faz um trabalho metalocerâmica, aqui por baixo tem metal, essa gengiva começa a retrair e começa a aparecer essa cinta escura. Essa cinta é muito comum naqueles pacientes que faziam as antigas coroas de pivô, que o paciente sorria e parecia escuro a gengiva, né? Principalmente pela cor do metal, que oxidava e escurecia aquela raiz, e pela retração gengival. Hoje, já puxando outro tema, todos esses dentes anteriores, quando são feitas reabilitações em coroas, são feitas ou em IMEX ou em silicato de lítio, que são materiais mais estéticos que não tem metal por dentro. Não quer dizer que o metal não esteja mais sendo utilizado, ele continua sendo utilizado, mas numa escala menor e principalmente em trabalhos de dentes posteriores, os dentes mais atrás. Eles continuam sendo feitos em metal porque a cerâmica que a gente se propõe a fazer é uma cerâmica mais volumosa. Então eu consigo mascarar muito facilmente esse metal, mas também ele pode ser feito em zircônia, tá? Eu vou te mostrar aqui o que foi a grande sacada do mestre que desenvolveu essa técnica, é um professor brasileiro, tá? O professor Juvenal de Souza, lá de Joinville. Ele descobriu que ao fazer um metal, onde o formato desse metal tinha o formato de uma concha, né, de uma pequena parábola, ele conseguia colocar cerâmicas mais volumosas. A gente tem um paradigma na odontologia que diz o quê? A cerâmica ela só pode ter no máximo 2 milímetros de espessura. Cerâmica, porcelana, a mesma coisa. Alguns pacientes perguntam, é cerâmica, porcelana? É a mesma coisa. Então, era muito comum a gente fazer esses trabalhos com essa espessura tão pequena e o paciente olhar e dizer, está artificial, não está bonito, não está agradável. Quando o Juvenal desenvolveu essa técnica, a gente consegue fazer, deixa eu passar aqui um outro. Aí por baixo dessa técnica fica o metal. Por baixo da cerâmica fica todo esse metal, veja o formato dele de concha aqui. Então, ao desenvolver essa técnica, ele conseguiu nos dar cerâmicas mais volumosas. Com isso, eu consigo dar mais natureza, mais realidade a esse trabalho, tá? Tem alguns trabalhos aqui, já mostrando aqui o planejamento, né? Por exemplo, isso aqui ainda não é o resultado final. Hoje a palavra de ordem em odontologia chama-se planejamento. Então, se eu planejo o meu caso, se o paciente visualiza o resultado final do tratamento, fica muito mais fácil a satisfação. Era muito comum o paciente chegar a gente finalizar o trabalho e dizer, não gostei, não era isso que eu procurava, não era isso que eu queria. Com o planejamento, não. Nessa fase da cera, você vê que a cera já tem texturas, já tem cores diferenciadas para que o paciente visualize o resultado final. Então, o paciente, doutor Adriano, só um momentinho, o paciente ele acompanha o planejamento do tratamento dele e vai dizendo se está satisfeito ou não. Isso é vai fundamental. direcionando, vai direcionando o seu trabalho de acordo com as técnicas. Hoje ele tem total participação no tratamento, sabe? Antigamente era aquele paciente que se entregava ao profissional e o que viesse era o que ele aceitava, né? Hoje, até assim, a relação dentista-paciente mudou muito, né? O paciente, ele contesta, ele discute, ele debate. Essa aqui é a prótese dento-gengival, é esse? Dento-gengival. É esse aqui, dento-gengival, é essa prótese aqui. Exatamente. Então, ele vai repor, não é a gengiva que perdeu durante o tempo, por algum tratamento. Isso. Qual é a grande vantagem também desse tipo de trabalho que foi desenvolvido pelo professor Juvenal?
No passado, quando a gente fazia esses metais, eles eram esse espaço aqui que você está vendo todo em aberto, que não tem metal, tudo isso aqui tinha metal. E esse metal, para o mascará-lo, eu tinha que colocar um material opacificador, né? Senão ficava a sombra do metal. Tudo isso ficava muito artificial. Com essa técnica, ele traz o metal só até aqui e tudo isso aqui vai ser preenchido por cerâmica. Por quê? Porque ele me dá a condição, com aquela forma de concha, que a cerâmica seja mais volumosa. E essa prótese, ela é fixa ou ela é móvel? Ela é fixa e assim, ela pode ser realizada tanto como sobre implante como sobre raiz. Por exemplo, esse senhor aqui foi realizado sobre raiz. Esse dente aqui ele tem esse dente, tem esse aqui, tem lá atrás. Mas eu vou lhe mostrar alguns casos mais na frente que são casos realizados sobre implante, tá? Certo. Aqui já é a prótese finalizada. Então você vê que aqui eu tenho uma cerâmica, tá? Repondo o dente. Se você prestar um pouco de atenção no detalhe, aqui eu tenho uma manchinha como se fosse copiando uma pequena mancha de esmalte dentário, como se fosse uma trinca. A delicadeza, né? Uma cerâmica próxima à gengiva, mais cromatizada, que é o que a gente tem na natureza, tá? As formas, pequenas trincas, olha, veja essas pequenas falhas. São esses detalhes que eu não consigo fazer no acrílico, porque o acrílico já vem pronto. Eu já encontro ele na indústria e ele chega até o profissional, até o laboratório de prótese, tá? Veja as pequenas caracterizações que a gente faz na gengiva. A gengiva ao redor do dente um pouco mais clara. Na junção, que a gente chama junção mucogengival, que é entre gengiva e mucosa dentária, a gente faz um pequeno escurecimento, porque isso é o que a gente tem na natureza. Olha o detalhe do freio labial, né? Que isso aqui é aquele freio que une o lábio à mucosa. Então, tudo isso a gente consegue caracterizar com a cerâmica. Doutor Adriano, e assim, essa gengiva foi perdida ao longo do tempo com a idade ou alguns tratamentos, né? Algumas doenças ou problemas, ela não pode ser refeita, não pode ser, assim, você não pode repor um pouco desse tecido gengival? Podemos. Hoje nós temos os enxertos também, né? Por exemplo, antigamente quando se perdia osso, e isso é natural, quando você faz a extração de um dente, após o primeiro ano você já perdeu 50% daquele volume ósseo. Então, esse paciente, muitas vezes, ele não quer fazer enxerto. Ele coloca implante somente no local onde ainda tem osso. Mas se, por exemplo, esse paciente chegasse para mim e dissesse: Adriano, eu quero repor, então eu tenho várias formas de fazer enxerto. Ou enxerto autógeno, que é um enxerto do próprio paciente. Eu posso colocar um enxerto de banco de ossos. Posso usar um enxerto que hoje é o que a gente tem de mais moderno, que é a proteína morfogenética óssea, que é o BMP. E realmente, a grande vantagem dela é o quê? Porque é a única técnica cirúrgica. Quando eu faço um enxerto autógeno, eu tenho que tirar de algum canto do paciente, do corpo dele, para enxertar aqui, né? No caso do BMP, não. É uma proteína que eu vou colocar, vou esperar 6 meses para formar esse osso e eu venho e coloco o implante depois. Você lembra que você perguntou, como é que ficou aquele caso? Aquele caso inicial, o primeiro caso, né? Aquele que a gente viu. É exatamente esse caso aqui. Tá? Esse já está todo montado. Tem aqueles buracos negros, o paciente ele tem um sorriso alto, né? Então ele realmente mostra a gengiva, tá? Então, ficou bem estético realmente esse caso. Né? Ficou bem, né? Comparado com o do início, realmente está muito diferente, né? A gente tem um outro caso aqui também, né? Sempre assim. Veja que não é uma receita de bolo. Você vê que eu lhe mostrei talvez uns 3 ou 4 casos, cada dente é diferente de um paciente para outro. A gente usa a técnica do professor Braulio, o visagismo, para escolher a forma de dente de acordo com o temperamento daquele paciente, de acordo com a personalidade dele. Tá? Então isso é que vai dando beleza a uma reabilitação estética, né? Seja ela dentro gengival, seja ela feita com enxerto, seja ela até às vezes uma prótese fixa, quando o paciente tem muita gengiva ou então só um dente perdido, não tem por que a gente repor gengiva, tá? E tem até um caso final aqui mostrando como muitas vezes o paciente nos chega desse jeito, com a prótese total, né? Foi perdido todos os dentes. Uma dentadura, é isso? Dentadura. Aqui, ele chegou e estava assim, um pouco torto, né, doutor Adriano? Exatamente. E essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Muitas vezes o paciente tem assimetrias, não são dentárias, essas assimetrias são ortopédicas, são ósseas. Por isso aquela fase do planejamento é tão importante. Então realmente é um procedimento totalmente personalizado, né, doutor? Totalmente. Não é uma receita de bolo. O que deu certo para mim, às vezes não vai dar certo para outra pessoa. E você tem de conversar todos esses detalhes com o seu odontólogo e realmente tirar todas as dúvidas e acompanhar o passo a passo do tratamento para o resultado final ser bem satisfatório, não é isso? Certamente. Muito obrigada, doutor Adriano. Espero que você tenha gostado. E depois nós vamos falar o que fazer com a gengiva, né, que às vezes foi diminuída com o tempo por tratamentos, pelo passar da idade também, né, doutor Adriano? Isso mesmo. Obrigada.